Olá, amigos do canal, boa tarde. Dr. Wagner Pedro. Como de costume, se não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o seu like, deixa seus comentários e sugestões de novos vídeos. E nos ajude a compartilhar. No vídeo de hoje eu quero falar sobre manuscritologia. O que é manuscritologia? Bom, manuscritologia é o estudo dos manuscritos. E esse estudo abrange marcas, impressões, rasuras e até reescritas. Então, manuscritologia, para você entender, são os documentos bíblicos que se dividem aqui em autógrafos, que os autógrafos são considerados originais, que, segundo a historiografia vai demonstrar, não temos mais os originais. Então, o que nós temos? Nós temos os apógrafos, que seriam as cópias. Aí aqui começa a ficar interessante, porque para a fé cristã, seja católica, seja protestante reformada, seja evangélico pentecostal, vai entender que essas cópias que nós temos, aí aproximadamente aí umas 25 mil cópias, elas estão de acordo com o que foi escrito originalmente por um daqueles 40 autores bíblicos, aonde você tem aí no cânon protestante os 66 livros. E isso é uma condição que está intrinsecamente ligada à fé, mas ligado à historiografia, à arqueologia, ao estudo científico, fica difícil sustentar essa argumentação. Por quê? Porque quando você compara um manuscrito com outro, nem sempre os dois manuscritos estão iguais. E por isso eu achei importante trazer esse livro, esse vídeo, melhor dizendo, para demonstrar para você esse outro lado da história, que é pouco divulgado. O que nós temos que entender? Vamos pegar pela Bíblia hebraica, né? Quem fez as cópias da Bíblia hebraica? Foram os massoretas. Quem eram os massoretas? Eram escribas judeus. A palavra massoretas, ela vem de uma palavra chamada massorá, que significa tradição. Então, esses escribas judeus, eles tinham pelo menos 3 funções. Seriam copiar, seriam colocar a vocalização e seriam colocar acentuação. E o trabalho dos massoretas, quando você vai aprofundar, você vai estudar, você vai ver que foi feito um trabalho muito sério, que se iniciou ali no século 7, ali na Babilônia. Então, houve um trabalho sério dos massoretas, não é isso que está se discutindo. Porém, são cópias. E aí eu quero trazer para fundamentação do que eu estou dizendo, um trecho do livro Manual Popular de Dúvidas e Enigmas e Tradições, de um apologeta chamado Norman Geisler, um erudito de alto gabarito, e na sua introdução ao livro, vai ter uma parte que ele introduz uma pergunta. E ele diz assim: há dificuldades na Bíblia? E a resposta é sim. Aí abre aspas, ele vai dizer: a Bíblia é isenta de erros, mas seus críticos não. Todas as alegações feitas nesse sentido baseiam-se em erros cometidos pelos próprios críticos. Tais erros enquadram-se numa das seguintes categorias. E aí ele vai classificar uma série de categorias. Eu quero destacar a 15ª, que diz assim: a inspiração não garante que toda cópia do original fique sem erros. Portanto, temos de levar em conta que pequenos erros podem ser encontrados em alguns manuscritos, que são cópias do texto original. Então aqui ele já está considerando o erro na hora de copiar. E ele dá um exemplo. Por exemplo, segundo Reis, capítulo 8, verso 26, dá a idade de Acasias como sendo 22 anos.
Ao passo que 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 2, registra 42 anos. Este segundo número não pode estar correto, pois implicaria dizer que Acasias fosse mais velho do que seu pai. Daí entra o estudo da manuscritologia, que tem que comparar um manuscrito com outro manuscrito, ok? E o que determina o manuscrito sendo com uma cópia mais próxima do original? O que determina? Duas questões são levadas em consideração. Primeira, qual é o manuscrito mais antigo? Segundo, qual é o manuscrito mais completo? E aí você vai se determinando o que é a cópia que se considera mais próxima do original. Eu estou dando apenas uma pincelada, mas quando você vai estudar manuscritologia a fundo, você vai verificar que existem milhares de dificuldades, inclusive de passagens que consta em um manuscrito e não consta em outro. Eu te recomendo pesquisar e aprofundar um tema. Aqui é só uma introdução para te despertar isso que às vezes as pessoas não querem colocar de forma transparente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente vai ficando por aqui. Tamo junto, meu forte abraço.